Olá, bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece simples, mas está longe de ser. Vamos decifrar o que os topos e fundos do mercado estão realmente dizendo pra gente. E pode esquecer aqueles padrões de livro didático, porque a história é bem mais profunda. E para começar, já vamos com uma provocação. Se ao olhar um gráfico, um topo é só um desenho lá em cima e um fundo é só um desenho lá embaixo, então, desculpa dizer, mas a pessoa está mais para um colecionador de figurinhas do que para um leitor do mercado. O jogo aqui é entender a história e não só reconhecer a forma. Então, nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai quebrar essa ideia de formas e entender a dinâmica real. Depois, vamos dissecar a anatomia de uma reversão de verdade, aprender a separar o que é sinal do que é só ruído, conhecer os 3 tipos principais de reversão e, claro, como usar tudo isso de um jeito inteligente. Beleza, vamos fundo nisso agora. A primeira grande virada de chave é essa. Pare de pensar em topos e fundos como uma foto, como algo estático. É preciso começar a pensar neles como o resultado de uma briga, de forças em jogo no mercado. A grande sacada está aqui, ó. Para um iniciante, um topo de mercado é só um ponto alto no gráfico. Mas para um profissional, um topo é um evento. É o momento exato em que os compradores ficam exaustos, perdem o fôlego e os vendedores que talvez estivessem quietos, de repente despertam. A mesma lógica, claro, vale para o fundo, só que ao contrário. É uma batalha de cansaço contra um novo ânimo. E um topo de verdade, ele não aparece do nada, sabe? Não é um susto. É um processo, uma história contada em 3 atos. Primeiro, o momentum. A subida é fácil, os compradores estão no controle total. Depois vem a luta. A subida fica difícil, travada. E por fim, o ato final, a reversão, quando os vendedores finalmente dão um golpe forte e mostram quem é que manda agora. É exatamente isso. Um topo não é só porque o preço subiu demais. Não, é o ponto onde o comprador cansou e o vendedor acordou. É pura psicologia de mercado. É uma passagem de bastão, uma transferência de poder bem na nossa frente. Ok, já entendemos a psicologia por trás. Agora vamos ver a anatomia, a estrutura dessa história. Porque toda reversão que se preze tem um roteiro bem claro. Tem um antes, um durante e um depois. Na primeira fase, o antes, o cenário é de total tranquilidade. Para um dos lados, claro, a tendência é forte, os candles são grandes, decididos, não tem briga, é um domínio absoluto de uma das forças. Aí a gente entra na segunda fase, a zona de conflito. Aqui o caldo engrossa, é a batalha em si. A gente começa a ver que os candles diminuem de tamanho, que os pavios contra a tendência ficam mais longos. É o sinal claro de que a convicção do lado dominante está indo embora e a briga começou para valer. E toda batalha tem um resultado, né? Essa é a terceira fase, a consequência. É a confirmação. O preço quebra um ponto importante anterior. O lado que estava perdendo agora mostra domínio com candles grandes. Pronto, o jogo virou. O caráter do mercado mudou completamente. Então, fica a lição. Um topo sério tem toda essa história. O antes, o conflito e a consequência. Aquele candle isolado, bonito, que parece uma reversão, muitas vezes é só coincidência. É o contexto, a história completa que realmente importa. Tá, legal. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como que a gente olha para o gráfico e não começa a ver essa história de reversão em todo lugar? Como separar o que é real do que é alarme falso? Simples, usando 3 filtros poderosos. Filtro número 1, o contexto. Pensa comigo. Para ter uma reversão de verdade, precisa ter vindo de um movimento forte, relevante. Um topo que se forma depois de uma subidinha de nada, dentro de uma lateralização, não significa quase nada. A reversão precisa acontecer num lugar importante do gráfico. Filtro número 2, a reação. A prova dos 9 de uma reversão é o que acontece depois. Se o preço forma o que parece ser um topo, mas logo depois só dá uma descansadinha e continua subindo, bom, então não era um topo, era só uma pausa para tomar água. A reação tem que ser forte e na direção contrária. E o terceiro filtro que é crucial, a liquidez. As grandes viradas de jogo acontecem onde o dinheiro está. Onde? Em regiões que já foram testadas várias vezes ou, e aqui está o pulo do gato, onde o mercado faz aqueles falsos rompimentos só para pegar o stop de todo mundo. Ali tem combustível para uma reversão de verdade. Agora que a gente já sabe identificar e filtrar, vamos simplificar ainda mais. Em vez de decorar dezenas de nomes de padrões, a gente pode resumir quase todas as reversões em 3 grandes histórias, 3 arquétipos. O primeiro tipo é a exaustão. Essa é a história do último suspiro.
A tendência já está longa, esticada, aí de repente dá uma acelerada final, com candles gigantes, euforia máxima ou pânico total. E logo depois, puf, a energia acaba e o preço desaba na direção contrária. É dramático. O segundo é a captura de liquidez. Essa é a história da armadilha. O preço vai lá, fura um topo ou um fundo anterior só um pouquinho, o suficiente para pegar o stop de um monte de gente. E aí, o mercado usa toda essa gente como combustível para reverter com força total. É um movimento clássico. E por último, a transição lenta. Se os outros dois são eventos rápidos, esse aqui é a história da rendição negociada. Não tem surpresa, o preço chega numa extremidade e fica ali brigando numa congestão, é uma longa batalha de desgaste, até que um lado simplesmente não aguenta mais e o outro assume o controle de forma gradual. Ok, vimos a teoria, a psicologia, os tipos. A parte mais importante agora é, e daí? Como a gente usa esse conhecimento todo de um jeito realmente inteligente no dia a dia? E aqui vai um alerta importante. A ideia não é sair por aí tentando adivinhar cada topo e fundo para operar contra a tendência. O uso maduro desse conhecimento é o outro. É para a gente olhar o gráfico e entender a estrutura. Onde foi a última grande batalha vencida? Sabendo disso, a gente consegue ajustar nosso risco, colocar um stop num lugar mais seguro e, principalmente, saber se uma tendência está só descansando ou se ela está realmente virando. No fim das contas, o objetivo não é acertar o ponto exato de cada topo e fundo. É olhar para o gráfico com calma e saber apontar. Foi ali. Ali foi a última vez que um dos lados realmente perdeu o controle. Entender isso é o que nos permite ignorar todo o resto, todo o ruído, e focar no que de fato move o mercado.